Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Soares e estou aqui hoje para darmos continuidade ao assunto ascendente. E espero que vocês gostem. Então, sobre esse assunto ascendente, hoje eu quero falar para vocês um pouco de filosofia da astrologia. E quero também compartilhar a visão de Rudyard, que foi um astrólogo muitíssimo interessante do século XX. Eu diria mais, né? Eu entendo que ele, na realidade, ele foi um filósofo da astrologia. Então, ao tratar do ascendente, Rudyard, ele usava a expressão a prova do isolamento. Guarde essa expressão porque vamos tratar de isolamento no contexto que eu considero de muito valor. Então, o ascendente, ele é o ponto mais importante do mapa. Mas por quê? Porque ele é o princípio da individualidade. Então, ele marca a hora do nascimento e assim nós temos uma delimitação da configuração celeste de um momento ou de um nascimento. Então, o nascimento ele é um processo extremamente importante sob o ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque ele é um processo que isola aquele ser, né? que transforma, que torna aquele ser indivíduo. Então, nós temos aí uma entidade particular com espaço e tempo próprios. Ou seja, nós temos aí um modo totalmente, todo específico de sintonizar a harmonia do universo. Então, esse nascimento, ele marca o relógio da natureza numa hora específica, e então se inicia a partir daí uma disputa de uma vida inteira entre o indivíduo e a natureza. Então, no momento em que um ser nasce, nele a natureza ela começa a morrer. E ela vai se desgastando ao longo do caminho em um ritmo lento, primeiramente, e na sequência, né, numa progressiva aceleração. É o que equivale a dizer que todos já nascem no caminho da morte. Se estamos tratando do ascendente, né, ou seja, do exato momento do nascimento, do início de uma vida, nós não podemos deixar de lado a compreensão da morte. Na realidade, né, ambas, vida e morte, são faces de algo único e não podemos desprezar nenhuma delas. Então vejamos. Não há como o homem viver para sempre, mas certo é que poucos contam com a habilidade de aprender a morrer. Vocês devem estar pensando, mas por que que ela insiste em falar da morte quando estamos tratando justamente do ascendente, né? E, portanto, do momento em que o ser nasce, se individualiza? É porque, registrem bem isso, quem não se dispõe a aprender a morrer, não aprenderá a viver. É como diz o livro da Arte de Morrer. Aprende a morrer e aprenderás a viver, pois ninguém aprenderá a viver se não houver aprendido a morrer. Então, o homem, ele não nasce de uma só vez. Ele vai reagir ao ambiente, com suas percepções, com seus pensamentos, com seus sentimentos, comportamentos. E na medida que isso vai se desenvolvendo, vai surgindo o quê? Um ser humano que se apresenta distinto, né? Único, em relação a todos os outros. E assim passamos a vê-lo, de fato, como indivíduo e também como uma personalidade. Então, de um lado, teremos uma tendência à distinção, à individualização, e do outro, há uma tendência para a uniformidade da energia. Então, se um sentimento de inferioridade, medo ou paralisação impacta a autoafirmação individual por conta das experiências familiares, sociais, o homem tenderá a tomar o caminho da uniformidade, do anonimato, enquanto o seu potencial dinâmico, revelado lá no ascendente, vai aos poucos o quê? Se embotando, se deteriorando na indiferença, no cansaço, no exaurimento. Mas o ascendente, verdadeiramente, ele está indicando a todo momento o caminho que a pessoa deve tomar se quiser renascer a partir de suas próprias experiências. Toda experiência, ela deve ser um nascimento potencial. Então, as experiências podem e devem levar o homem a consolidar cada vez mais o seu isolamento, a sua distinção em relação à massa. E deve, assim, fazê-lo caso queira realizar o seu mito. Então, toda a experiência ela deve ser enfrentada de modo com que o indivíduo compreenda mais e mais a fundo o que ele realmente é como indivíduo. Então, esse nível de compreensão só ocorrerá se a experiência ela for realmente vivenciada, se houver entrega a essa experiência.
O que se espera a partir daí é que o homem possa emergir de suas experiências com o valor adicional da consciência, né, da maturidade. Então, a experiência ela é o meio a partir do qual emerge o indivíduo enquanto ser único no universo. Ou seja, na experiência, o homem está na realidade se experimentando, ele está se conhecendo e conhecendo toda a sua potencialidade. E é disso que o ascendente trata. É por meio da experiência que o indivíduo vai descobrir a sua singularidade. E é nisso que está o sentido do isolamento. Então, é o ser eu, com todas as implicações do que isso seja. É onde ele se distingue de todos e de tudo mais que existe. Mas ele não deixa jamais de pertencer à comunidade cósmica. É o como ele descobre a sua função única e intransferível nessa ordem universal, que é atribuída a cada um. Então, essa atenção ao ascendente traz o poder do homem de se ajustar às experiências da vida e, ao mesmo tempo, conservar-se íntegro, descobrir o si mesmo nessa massa da natureza. Então, todo homem que passa a manifestar o seu eu, ele está necessariamente isolado, mas não solitário. A solidão, ela pode até ser a admissão da derrota em face da experiência, né? A origem dela é o medo. Então, homens solitários, na realidade, são aqueles que receiam não conseguir emergir íntegros das disputas travadas com a natureza, né? São homens cansados, sem entusiasmo, para estar sempre renascendo. E isso não é uma censura, pois nós sabemos também que isso não é uma tarefa fácil, né? Mas ela é necessária. Então, ao longo de uma vida com significado, o que se vai experimentar são muitas mortes e também muitos renascimentos. Mas se essa vida se esvazia de sentido e significado, só restará viver-se uma morte em vida até o perecimento final das funções orgânicas. Então, eu quero ressaltar que o isolamento aqui não se confunde de maneira alguma em distanciamento dos outros. Estamos aqui tratando da descoberta do eu único que se é e que só se pode descobrir pelas próprias experiências. Então, nós não estamos aqui a nos referir a uma diferenciação dos outros, né? Mas a uma distinção do ser. Então, o processo de isolamento, ele consiste nessa construção da distinção do eu. E é o ascendente que nos ensina a todo momento o poder do quê? Da eternidade, é o poder de se refazer e de se ressurgir com mais vida após cada experiência. E é no ascendente que reside o poder do renascimento. Então, o ascendente é esse grande professor que ensina o homem a perseverar no processo de ser cada vez mais distinto. Então, quem não se distingue se abandona. Então, quando é que isso se dá? Quando as pessoas, por exemplo, se resignam com um suposto destino, é porque ela se recusou a ser distintamente um eu. Então, o homem que sempre procura ser diferente, né, sem ser distinto, ele vai se isolar por distanciamento e não por distinção. Então, o distanciamento só cria solidão nesse contexto de que estamos falando. Então, procurar a todo custo ser original é, como dizia Rudyard, é viver numa atmosfera contaminada por si mesmo. Então, por quê? Porque nesse processo de ser original, o que a pessoa vai encontrar não é outra coisa, senão cansaço, esvaziamento da força vital. E isso jamais vai ser um processo de renascimento. Mas sempre existe uma nova aurora e todos os dias, graças a Deus, o alvorecer, ele sempre traz a lembrança de que todo vazio deve ser preenchido por uma consciência clara. E é por isso que o sol sempre se eleva de novo no horizonte. O ascendente, ele sempre nos lembra que a imortalidade, ela não é uma vitória sobre a experiência de morte, mas é a vitória sobre toda espécie de morte. Isso Rudyard falava com frequência. Então, um homem morto, o que é um homem morto? É aquele que é indiferente às próprias experiências. Está vivendo uma morte em vida e não sabe. Então, o ascendente, lembremos sempre disso, é a chave da certeza de uma realização sempre renascente, sempre ressurgente. É como dizia Rudyard, é a marca do casamento com Deus. Eu acho isso fortíssimo, muito bonito isso, tem uma beleza. Mas por que ele diz isso, né? É porque no isolamento, que é o processo de individualização, o enche plenamente o nosso próprio eu. Então, conhecer um isolamento tão esplendoroso equivale a ser para sempre um sol nascente.
Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais a respeito da importância de se prestar uma carinhosa atenção ao seu ascendente, porque ele está lhe indicando, está lhe comunicando a todo tempo os meios de manifestação e encontro com si mesmo, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mas por gentileza, deixe seu comentário. Para mim é muito importante conhecer seu pensamento, tá? Um beijo, fica com Deus.